Doutor Ricardo, bom dia novamente, bem-vindo ao programa Light News. Bom dia, ouvintes. Obrigado novamente por estar aqui com vocês. Pois é, o que você conta para nós, doutor? A gente sabe que desde o início da pandemia falamos muitas vezes sobre o vírus, sobre as medidas de prevenção, medidas de higiene, aumento de casos e uma série de outros dados. O que você conta para nós como novidade? Você que está sempre ali atento. Bom, a novidade que a gente tem, acho que está todo mundo falando, sobre as vacinas, né? A grande volta que a gente vai dar do ponto de vista positivo, né, é esse acesso, né, claro que isso depende de vários fatores, aí a gente está acompanhando bem, mas as vacinas vão ser o que vai, é a nossa única solução, vamos dizer assim, ou as únicas soluções para a gente poder voltar, digamos, ao normal, como a gente costumava conhecer, normal de aglomeração com segurança, né. Doutor Ricardo, então, eu queria que você contasse para nós uma coisa que eu acho interessante sobre esse tema da Covid-19, como ele vem se desenvolvendo. Há duas perguntas, dois assuntos que eu queria tratar com você, duas perguntas e que diriam respeito, inclusive, à vacinação também. Uma delas é reinfecção. Houve-se casos, eu tenho uma paciente minha que ela tem documentada a reinfecção dela. Ela teve uma vez e teve outra, por suave, tudo bonitinho, tá ali, ela tem os dois exames para comprovar que ela teve essa reinfecção. E eu queria falar um pouco também sobre as novas cepas do vírus. A gente sabe que o vírus ele vai se modificando, mas em especial sobre aquela do Reino Unido e o Japão, que nos noticiários de hoje a gente já tem uma acusação, eu diria que até uma acusação contra o Brasil, dizendo que os brasileiros que foram até o Japão, neles foi identificada uma nova cepa também. Conta para nós. Então, os vírus em si, né, eles sofrem diversas ao longo das suas replicações. O vírus, afinal, ele se multiplica de forma muito rápida, né? Então, é óbvio que ele vai ter várias recombinações e muitas, a maior parte delas, não vão fazer sentido e não vão ir para frente. Agora, outras recombinações, o princípio darwiniano básico, né, do mais adaptado se prolonga, né, consegue partir mais adiante. Então, algumas variantes desse coronavírus acabaram escapando, vamos dizer assim, um pouquinho mais do nosso sistema imune, ou, enfim, dos fatores, mas acabaram surgindo, por óbvio, afinal, uma pandemia com milhões de casos aí acontecendo rapidamente, surgiram algumas variantes, essa da B17, uma delas, né, que parece um pouquinho mais de infectividade, ou seja, ela ser mais facilmente transmissível de uma pessoa para outra. Ainda não tem dados sobre se ela vai levar a casos graves ou não, tá? Não sabemos, mas o que sabe-se é que sim, parece que elas têm uma chance maior de ser transmitida de pessoa a pessoa. Por isso que esse alerta foi dado, inclusive até o Reino Unido fechou novamente escolas, um novo lockdown, né? O Japão acabou notificando, porque todos os países, pelo menos países sérios, eles fazem esse tipo de vigilância, né? O Brasil ainda tem seriedade nesse sentido, a gente faz vigilância de cepas, inclusive os laboratórios centrais dos estados, eles têm essa autonomia e principalmente essa capacidade técnica de conseguir identificar algumas dessas variantes, né? E essa, digamos, é a grande novidade do momento pro lado do vírus, né? Ele está transmitido de forma mais fácil e óbvio, as pessoas estão viajando, estão andando por aí. A pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou, esqueci de resolver o vírus e as pessoas acabaram indo para praia, fazendo aglomeração e tudo, então isso tudo potencializa a transmissão de mais formas diferentes do vírus, algumas delas vão ser mais ativas ou mais facilmente transmissíveis, caso como essa variante B117, e por isso essa preocupação, né? A preocupação maior não é só na atividade, mas essa dúvida que ainda aparentemente não parece ser, que é a questão da maior gravidade, né? E a outra que talvez seja mais, mas também não parece ser o caso, né? A gente precisa de mais informação. É um problema para vacina, né? Digamos, essa nova variante, ou alguma potencial nova variante, para as vacinas que já estão, inclusive, em fase de distribuição.
A outra pergunta é da questão da reinfecção, né, que você comentou da paciente, né? Então, esse é um outro fator também. A gente sabe que o vírus SARS-CoV-2, ele induz uma resposta imune no nosso organismo, e a nossa imunidade é um conjunto de fatores, né? Ela tem infecções. A nossa imunidade que a gente desenvolve contra a infecção do vírus. Então, se pegou a Covid-19, você recuperou a sua imunidade contra uma nova infecção, ela existe, tá? As pessoas elas ficam imunes, só que esse período de imunidade pós-infecção ele é variável, tá? Estima-se que provavelmente o tempo de imunidade pós-infecção é em torno de 8 meses, mas claro, tem pessoas que vão ser mais curtos, tem outros que vai ser mais longo, vão ter pessoas que vão ter a vida inteira, nunca mais vão pegar Covid-19, mesmo sendo exposto ao vírus, mas o fato é, essa imunidade é transitória, a gente tem visto, de fato, não é a regra, né, mas muitos casos estão vindo, obviamente, de reinfecção, infecção documentada, como você comentou aí, né, o paciente teve um primeiro caso, operou, ficou com swab negativo, depois de alguns meses, normalmente que coisa entre 3 até 6 meses depois, acaba tendo uma nova infecção, sempre o quadro leve, assim, mas acontece, porque a nossa imunidade contra o vírus tem essa capacidade, a imunidade nossa temporária, não definitiva. Por isso, mais uma vez, a importância da vacina, porque a ideia das vacinas é lá nossa imunidade para cima, sabe, Maria? Todo mundo ter uma atualização na nossa imunidade contra o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid, para que essa imunidade seja duradoura. E se não for duradoura, pelo menos por um tempo suficiente para a gente poder fazer uma revacinação, enfim. A ideia é que ficar imune pegando o vírus, além de ser arriscado, tem essa questão de você ter um risco, obviamente, de ter uma reinfecção, quando, não sabemos, mas em média é isso, hein? Qualquer coisa entre 3 a 6 meses do episódio, é possível sim, quem já teve Covid, de pegar de volta. Isso que as recomendações de quem já teve Covid, de isolamento, de evitar aglomeração, uso de máscara, ela continua. Mesmo que a pessoa tenha pego, a gente não sabe quem que vai ter imunidade por mais tempo, quem que vai assistir uma reinfecção. E, doutor, você falou assim, en passant, eu pesquei essa palavra tua, você falou que talvez pegue de forma mais leve a infecção, quem é reinfectado. Mas eu já ouvi falar de gente que pegou pior na segunda vez. Pior... ou seja, de forma mais grave. Pegou uma vez sim. E depois foi reinfectado e de forma mais grave. Como é que você vê isso? Sim, sempre vão ter os pacientes que vão desenvolver formas mais graves ou mais intensas, talvez, né? Ainda sendo um quadro leve, né? Leve no sentido de não ter insaturação, de não ter necessidade de oxigênio, de internamento, ou o contrário, né? De pegar uma segunda vez e ter um quadro mais grave mesmo, precisando de hospitalização. Estatístico, Maria, o que a gente tem visto é que a maior parte dos casos de Covid, né, a primeira infecção são casos leves, óbvio, sabe já, está cansado de saber, mas obviamente uma quantidade que não é pequena de pessoas precisam de algum momento de hospitalização, em torno de 10 a 20%, então é bastante gente, né. E no caso de reinfecção, é menor ainda a chance de quadro grave, mas também ele existe, né, então é uma caixinha de surpresa. Claro que a estatística fala pra gente que a chance de uma reinfecção grave é menor ainda, mas ainda assim existe, ela não é zero, né? E, doutor, me conta uma coisa, vocês têm mudado os protocolos, creio eu, de atendimento até nas UTIs e tudo mais, na medida em que o vírus vai ficando mais conhecido. Conta para nós de uma maneira, assim, digamos, como se fosse um relatório, para que nós que não entendemos muito do fato possamos compreender. O que é que vocês mudaram nos protocolos de atendimento à Covid? Por exemplo, a medicação precoce, realmente ela funciona? Antes não era indicada? Como é que está? Legal, Maria. Então, é muito interessante a gente transmitir isso que está acontecendo no dia a dia dos profissionais de saúde, né? Das UTIs, dos hospitais, inclusive, de novo, um agradecimento estar junto com todos vocês trabalhando, inclusive a equipe lá do laboratório, a equipe do Hospital da Cruz Vermelha, onde eu também faço o controle de infecção hospitalar. É um dia a dia pesado, porque
São muitos casos e a gente vai ver casos aumentando aí nesse período pós-festa, né? Batendo com o período de retorno das pessoas e de incubação do vírus. Mas o que a gente mudou, assim, o que tem sido o nosso dia a dia e a gente aprendeu e se adaptou à questão do vírus, tá, Maria? A primeira coisa, inclusive, o que está eu estou falando do ponto de vista de embasamento científico, tá? Não de opinião, assim, nada. Embasamento científico e de vivência da realidade junto com os outros colegas da linha de frente. O que as pessoas entendem por tratamento precoce, que seria usar drogas que não têm comprovação antiviral contra o vírus Covid-19, assim, não funciona, sabe? Então, aquelas drogas lá como ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, tudo isso aí não funciona, sabe? Apesar de terem alguns estudos lá no começo que mostravam que poderia ter alguma atividade antiviral in vitro, na realidade, na prática, vários trabalhos científicos estão mostrando que não funciona esse tipo de tratamento, tá? Eles podem até ser medicações que podem ser seguras, tudo bem, mas não funcionam para matar o vírus ou para evitar a infecção, né? E o segundo ponto é que às vezes isso acaba deixando a pessoa que toma esse tipo de medicação, esses pacotes, né, mais intrépidos, talvez, né, muito seguros, né, acham que são imunes, talvez, né? Intrépidos, gostei, exatamente isso, Maria. Então, as pessoas ficam com muito mais a síndrome do Highlander, né? Não vou pegar nada porque eu estou tomando aqui meu pacote, né? O meu kit, né? Então, isso eu digo que nos hospitais, nas enfermarias de Covid, nas UTIs, assim, eu digo, até comentei esses dias com o pessoal da minha família, aqui, ó, vários pacientes tomaram o coquetel pré-Covid aqui, então não tem igual aqueles que não tomaram, sabe? Não funciona, tá? Esse é o primeiro ponto. O ponto que a gente aprendeu também, e acho que isso que mudou bastante do ponto de vista de manejo de pacientes nos hospitais, é a gente entendendo melhor a forma que o vírus é transmitido, inclusive para os profissionais de saúde, a gente conseguiu manejar de forma mais adequada os pacientes no isolamento, sabe? Ou seja, a gente não tem mantido o paciente isolado tanto tempo assim no hospital, nas áreas de Covid, porque a gente sabe que o vírus ele não tem uma transmissibilidade tão grande assim do que a gente achava lá em março, abril, sabe? Então, por exemplo, um paciente grave, a gente precisa mantê-lo isolado em torno de 20 dias após o início dos sintomas. Depois ele poderia sair das áreas de isolamento. Isso facilita a realocação de leitos de UTI, por exemplo, né? Outra questão que também a gente aprendeu bastante, e que isso sim tem ajudado bastante, é que os pacientes que têm uma evolução desfavorável na COVID, a gente aprendeu a identificar esse paciente de forma mais adequada, sabe? Então, quem que é o paciente que evolui de uma forma mais moderada, até mesmo grave? Então, normalmente, e diferente da gripe, por exemplo, o vírus da influenza, paciente que evolui para uma necessidade de oxigênio, até mesmo de internamento hospitalar, até mesmo infecção em UTI, ele começa a piorar ali entre o 7º e o 10º dia de doença, tá? Então, a gente começa a identificar esse paciente de uma forma um pouquinho mais tardia, então a gente consegue orientar melhor o paciente a dizer, ó, você retorne para o hospital se tiver principalmente insaturação, ou seja, queda de oxigênio naquele aparelhinho de oximetria de pulso, que agora é um novo termômetro, né? Praticamente todo mundo está tendo, isso é muito bom, isso é válido. Sim. Que é uma informação importantíssima, né? Uhum. Se está insaturando, está com falta de ar, ou às vezes nem começou a ter falta de ar ainda, mas a hipoxemia que a gente chama assintomática, ou seja, antes do paciente ter sintoma de dificuldade respiratória, já começa a cair a saturação de oxigênio abaixo de 92%, 90%. Quer dizer, você nem percebe ainda, mas você já está diminuindo a tua saturação. Exatamente. Nessa situação, está indicado o paciente procurar um hospital, procurar um serviço de saúde, e nessa situação está muito bem definido o papel do corticoide daí, né, que é a dexametasona, a medicação que a gente tem utilizado, tá? Só que eu gosto de sempre dizer assim, eu gosto de deixar todo mundo bem Certo. informado, mas, de novo, a indicação do uso da medicação é sempre indicação médica e numa situação clara, tá? A dexametasona não vai ter efeito para aquele paciente que tem um quadro leve, que não está insaturando, que, mesmo que esteja com febre alta e tudo, o principal fator de gravidade é isso, é hipoxemia, insaturação, falta de ar, dificuldade para respirar. Nesse subgrupo de pacientes, a dexametasona sim se provou
um grande salvador de vidas. A gente consegue evitar, muitas vezes, a intubação desse paciente e a recuperação dele é mais rápida, inclusive reduz mortalidade, isso está documentado. Então essa, por enquanto, ainda é a única estratégia medicamentosa que está validada para o uso nos pacientes com Covid-19, tá? Essas outras medicações como azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, tudo isso aí não tem efeito contra o vírus SARS-CoV-2, tá? Inclusive, um adendo aqui da questão da azitromicina, que é um antibiótico, né? Os estudos têm mostrado também que uma quantidade muito ínfima, pequeníssima de pacientes que têm infecção bacteriana junto com a Covid, ou seja, é puramente viral, não precisa de antibiótico, tá? E os que precisam de antibiótico normalmente é uma fase muito mais tardia, quando já estão hospitalizados, que estavam fazendo muitas vezes infecções relacionadas à ciência da saúde, né, as infecções hospitalares. Mas, nesse contexto, antibiótico, mais uma vez, não funciona contra vírus, e pior, está treinando as bactérias a ficarem mais resistentes, né? Então, o nosso problema aí da resistência bacteriana vai ser triplicado, esse problema que já estava muito grave, né, após a pandemia, porque o uso de antibióticos, infelizmente, tem sido cada vez mais disseminado, né, e muitas vezes de forma inadequada, por conta dessa falta de conhecimento relacionado à infecção. E, doutor Ricardo, só para a gente finalizar, a gente tem percebido também que os sintomas são bastante confusos. As pessoas os têm de formas muito diferentes e às vezes você tem uma sensação de que está com uma sinusite e na realidade está com a Covid. Como é que vocês têm visto essa questão da sintomatologia para que nós tenhamos uma identificação precoce da doença e pelo menos o isolamento daquela pessoa? Legal, isso também é algo meio importante. Como a gente está numa pandemia, né, claro que onde tem fumaça tem fogo, né? Então, qualquer sintoma respiratório hoje é Covid até que se prove o contrário, né? Então, o ideal é assim, qualquer paciente que tenha o sintoma mais mínimo possível, pode ser uma rinite, pode ser uma sinusite, sim, pode, mas pode ser Covid, né? Então, se tem o risco de transmitir isso, vai atrás do diagnóstico, faça o seu isolamento, procure a assistência à saúde. O comum acontece comumente, né? Então, esse é um ditado até, né? As coisas comuns acontecem mais comumente. O mais comum são sintomas respiratórios leves, então tosse, dor de garganta, coriza, né? Isso são sintomas bem típicos. Muita dor de cabeça, muitos pacientes têm relatado, inclusive, a dor de cabeça como um dos primeiros sintomas a surgir, né? A perda de olfato e paladar tem sido também sintomas, inclusive, bem específicos, assim, de Covid-19, sabe? Transitória, normalmente, né? Mas ela também demora para recuperar. Às vezes os pacientes demoram aí semanas para voltar o paladar e o olfato ao normal. São sintomas que também alertam bastante para a possibilidade de sintomas respiratórios associados ali de resfriado, né? Uma síndrome do resfriado comum, realmente o vírus da Covid-19. Então, esse é o principal. Mas, claro, tem outros sintomas que é uma doença que a gente chama de uma doença sistêmica, sabe? Ela entra pela via respiratória, ela mete diversos sistemas e órgãos do nosso organismo. Então, a gente vai ter também muitos sintomas gastrointestinal, sabe? Diarreia, dor de estômago, alteração no hábito intestinal, início recente, né? E muitas vezes associado, novamente, aos sintomas respiratórios, tá? Então, isso acaba confundindo muitas vezes normal, claro. E também os sintomas bem leves, como você bem colocou, né? Às vezes um narizinho escorrendo e tal, puxa, e confirma, né? Quase não tive nada de sintomas, tem, porque é isso que a gente tem, inclusive, documentado. A maior parte dos sintomas são leves, a maior parte dos casos são leves, e a maior parte dos pacientes, muitas vezes, se chama oligossintomáticos. Poucos sintomas, ou até mesmo assintomáticos, passando pela infecção. Então, todo cuidado é pouco nesse período aí, como disse. A pandemia não acabou, se alguém achou que acabou, esqueceram de avisar o vírus, porque ele está circulando. E, infelizmente, a gente vai, talvez janeiro seja um mês complicado aí com esse retorno das pessoas que tiveram deslocamento aí e acabaram se aglomerando nesse período de festa. Doutor Ricardo, muito obrigada novamente por estar conosco. Doutor Ricardo Cosop é infectologista, professor da Universidade Positivo, coordena também ali no Hospital da Cruz Vermelha a questão de infecções, não é verdade? De infecção hospitalar. O senhor está à frente, é o diretor médico também do Laboratório Caboraci Cosop. Você é médico do controle de infecção hospitalar do Hospital da Cruz Vermelha, é isso, né?
Isso também. Muito obrigada, tá? Frentes. Imagina. Obrigada, tá, doutor? Até uma próxima. Obrigada por sempre esclarecer tantas questões sobre a Covid pra gente. Até breve. Obrigada. Até breve. Um abraço. Estou à disposição. Obrigada. Até.